Você já parou para pensar em quem realmente é Jesus Cristo? Não estou falando daquela figura distante que você vê em vitrais de igreja ou em filmes religiosos. Estou falando do homem real que caminhou pela Terra há 2000 anos e que continua influenciando bilhões de vidas até hoje. O que tem de tão especial no caráter dele que fez com que sua vida se tornasse o divisor de águas da história humana? Vamos começar pelo básico, usando apenas o que está registrado nos textos bíblicos, mas traduzindo isso para uma linguagem que faça sentido para você hoje. Jesus nasceu em circunstâncias humildes, numa pequena cidade chamada Belém. Cresceu em Nazaré, um lugar tão irrelevante que as pessoas da época tinham um ditado que dizia basicamente assim: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Ele trabalhou como carpinteiro ao lado do pai adotivo José até seus 30 anos. Nada de extraordinário até aqui, certo? Mas então algo muda. Jesus começa a sua jornada pública e imediatamente você percebe que existe algo completamente diferente nele. A primeira característica que salta aos olhos é sua autenticidade radical. Jesus não fingia ser quem não era. Quando os líderes religiosos da época viviam de aparências, usando roupas especiais para impressionar as pessoas e fazendo longas orações públicas para serem vistos como santos, Jesus chamava isso pelo nome hipocrisia. Ele dizia na cara deles que eram como túmulos pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Imagine a coragem que isso exigia. Hoje em dia, essa autenticidade de Jesus nos desafia a viver sem máscaras sociais, sem fingir nas redes sociais, sem criar personagens para agradar os outros. A segunda característica marcante era sua compaixão genuína pelas pessoas que todos rejeitavam. Os evangelhos mostram Jesus constantemente cercado pelos considerados impuros pela sociedade da época. Ele tocava leprosos, algo absolutamente impensável, porque isso tornaria a pessoa ritualmente impura. Ele conversava abertamente com prostitutas, comia na casa de cobradores de impostos que eram vistos como traidores do povo e defendia uma mulher pega em adultério que estava prestes a ser apedrejada. Mas observe o padrão aqui. Jesus nunca aprovou o comportamento destrutivo dessas pessoas, mas também nunca as condenou como seres humanos. Ele via valor onde ninguém mais via. Para o mundo de hoje, onde cancelamento e rejeição acontecem o tempo todo, Jesus nos mostra um caminho diferente. Enxergar o humano por trás do erro, oferecer dignidade a quem a sociedade descarta. Jesus também tinha uma inteligência emocional impressionante. Quando tentavam pegá-lo em armadilhas verbais, como aquela vez que perguntaram se era certo pagar impostos ao imperador romano, ele respondia com uma sabedoria que deixava todos perplexos. Ele dizia: "Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Isso mostra alguém que não se deixava manipular, que pensava antes de reagir. Quando seus próprios discípulos discutiam sobre quem seria o maior entre eles, Jesus não fez um sermão chato sobre humildade. Ele simplesmente pegou uma criança, colocou no meio deles e disse que quem quisesse ser grande precisava se tornar servo de todos. Isso é liderança transformadora na prática. Outro aspecto fundamental do caráter de Jesus era sua relação com o poder. Ele tinha todas as oportunidades de se tornar um líder político ou militar. O povo estava desesperado por alguém que os libertasse da dominação romana. Mas Jesus consistentemente rejeitava esse tipo de poder. Quando tentaram fazê-lo rei à força, ele simplesmente desapareceu para rezar sozinho nas montanhas. Ele deixou claro que seu reino não era construído com espadas ou exércitos. Isso desafia nossa obsessão moderna por poder, status e controle sobre os outros. A coragem de Jesus também merece atenção. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Sabia que seus ensinamentos e suas denúncias contra a hipocrisia religiosa e a injustiça social o levariam à morte. Mesmo assim, ele não recuou. No jardim do Getsêmani, horas antes de ser preso, os evangelhos mostram Jesus em profunda angústia, suando como gotas de sangue, pedindo a Deus que, se possível, o livrasse daquele sofrimento. Aqui vemos a humanidade real de Jesus. Ele tinha medo, ele sofria, mas escolheu seguir em frente por amor às pessoas. Isso nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas fazer o que é certo mesmo com medo.
Jesus também era alguém que vivia o que pregava. Ele falava sobre perdão e perdoou até mesmo enquanto estava sendo crucificado, dizendo: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. Ele ensinava sobre generosidade e não tinha nem onde repousar a cabeça, dependendo da hospitalidade de outros. Ele pregava sobre servir aos outros e lavou os pés dos seus discípulos, um trabalho normalmente feito pelo escravo mais baixo da casa. Essa coerência entre discurso e prática é rara e poderosa. Mas talvez o aspecto mais impactante do caráter de Jesus seja o amor incondicional que ele demonstrava. Não era aquele amor sentimental que apenas concorda com tudo. Era um amor que dizia a verdade mesmo quando doía, que confrontava o erro, mas nunca desistia da pessoa. Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, o negou 3 vezes na hora mais difícil. Mas depois da ressurreição, Jesus não o rejeitou. Ele restaurou Pedro, deu-lhe propósito novamente. Isso mostra um tipo de amor que não desiste das pessoas, mesmo quando elas falham espetacularmente. Para nós hoje, o caráter de Jesus serve como um espelho que revela quem realmente somos e, ao mesmo tempo, como um mapa que mostra quem podemos nos tornar. Ele nos desafia a viver com autenticidade num mundo de máscaras, a escolher compaixão numa cultura de cancelamento, a buscar sabedoria numa era de reações impulsivas, a rejeitar o poder sobre os outros em favor do serviço, a ter coragem de fazer o certo mesmo com medo, a viver o que pregamos e a amar de verdade mesmo quando é difícil. A questão não é se você concorda com tudo sobre Jesus ou se você se considera religioso. A questão é: existe algo nesse caráter que ressoa com o que você acredita que o mundo precisa? Existe algo nessa forma de viver que poderia transformar seus relacionamentos, seu trabalho, sua comunidade? Porque, no fim das contas, Jesus não estava interessado em criar uma religião cheia de regras. Ele estava interessado em transformar corações e, através disso, transformar o mundo inteiro.